Olá, bem, estamos nesse último ponto do capítulo 2 do livro As Três Idades da Vida Interior, o tomo número 1. E ele finaliza com a questão sobre a oração. Então, nós vamos trabalhar aqui essas questões que, de certa forma, é um pouco polêmica nos tempos atuais, porque a gente desconhece muito pouco, o que é oração. Estou dizendo que eu conheço plenamente, não, mas estou farejando aquilo ou buscando aquilo que é aquilo que os grandes santos da igreja sempre nos falaram sobre esse tema. Primeira coisa que a gente precisa observar bem é que a oração é a elevação da alma a Deus. É a elevação da alma. Sendo a elevação da alma, ela é o ponto principal. Observe os vídeos que nós falamos anteriormente, que nós tratamos do que é o ser humano. A gente vai ver isso em várias obras dos santos. A gente vai ver São Bernardo de Claraval, Santa Teresa d'Ávila, tanto no Castelo Interior, como também no outro livro que é... Enfim, esqueci o nome da obra agora. Em todas as obras dos santos ele vai falar sobre essa questão do conhecimento humano. O homem precisa entender que ele possui uma alma espiritual e que a oração, mesmo no sentido pleno, ela é a elevação da alma, não é uma elevação dos sentimentos. O livro fecha com essa questão aqui, e se fecha com essa questão porque ele é um ponto importante. Elevação da alma a Deus, tá? Não é elevação dos sentimentos. Então a gente precisa aí observar o quanto do nossa oração ela tem uma vertente maior dos sentimentos, dos desejos, da sensualidade, né? Da nossa alma espiritual, da nossa alma sensitiva, do que prontamente daquela parte da nossa alma que é a parte superior, mais nobre, e é a parte desta na qual o diálogo com Deus ele é fluente, ele é mais coerente. Em uma das lives que eu fiz, eu não me recordo exatamente qual, eu citei ali, eu peguei uma parte da aula do COF, do professor Olavo de Carvalho, e que ele fala sobre isso, da questão do pecado e desta outra parte superior, que realmente ali são distintas, apesar de ser a mesma pessoa, e que começa um processo de mudança diferente em relação a Deus. Outra coisa que a gente precisa observar é que o objeto da oração é Deus. A gente tem tanta coisa para rezar, e todas elas são nobres, são importantes. Só que o principal da oração a gente não busca, que é Deus. Nós vamos para a oração porque precisamos pedir algo a Deus. Nós vamos à oração porque existe uma questão que a gente precisa se converter. Mas não é Deus, não é conhecer a Deus. E quando eu falo sobre isso, nós podemos intuir que eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ir para a oração para falar com Deus, para o escutá-lo. E estar na oração por causa de Deus, não por causa das coisas. Por isso, gente, a vida intelectual é importantíssima. Por exemplo, quando eu leio, quando eu peço a Deus, rezo ali, e depois eu vou meditar. Outra coisa que Santa Teresa fala, que são as duas chaves para ir adentrar no mais profundo do castelo, a oração e a meditação. Então a vida intelectual ela vai me ajudar a realizar uma boa meditação. A partir do quê? Da doutrina, daquilo que os santos estão me ensinando sobre Deus, porque eles tiveram um grau de intimidade muito maior. Então cada vez que eu vou conhecendo algo, que eu vou pensando e meditando, e buscando interiorizar e colocar na minha vida, isso também é oração, tá? Quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados e começa um processo de vida nova e pede esse auxílio a Deus e vai buscar esta orientação na vida espiritual, na vida dos santos, na doutrina da igreja, buscando reordenar a partir dessas coisas, eu vou estudando e conhecendo isso é também oração. Por quê? Porque quando eu busco a vida intelectual no sentido de estou buscando a Deus, compreender maior a Deus, melhor a Deus, para poder amá-lo. E de certa forma, aquilo que está ali na Sagrada Escritura, na vida dos santos, é uma resposta de Deus para mim.
Então eu preciso reconhecer isso. Reconhecer que na minha oração eu preciso me direcionar a Deus, como eu vou querer encontrar alguém. Por exemplo, vocês que vêm toda semana, que recebem aí o vídeo e fazem o encontro. Eu sou apenas uma isca, mas o encontro verdadeiro desses vídeos aqui é com Deus. E Deus vai falar o nosso interior. Então, ser como criança na oração não significa ficar o tempo inteiro, que a criança ela é muito mais sentimento do que razão. É buscar, como criança, ser dependente de Deus, ser ensinado por Deus. Mas acima de tudo, toda criança precisa crescer, precisa amadurecer. Então esse diálogo interior com Deus, ele vai realizar um diálogo interior para comigo mesmo, e eu vou, obviamente, amadurecer. É preciso amadurecer nas questões da fé, é preciso conhecer melhor a nossa doutrina, é preciso viver melhor isso, tá? E avançar em algumas coisas que muitas das vezes a gente não tem desejo. Fazemos isso na nossa vida ordinária, mas na nossa vida espiritual nós deixamos a desejar. Então que a voz de Deus que já ressoe em nossos corações e ter feito você vir aqui para a gente poder pensar e rezar junto, possa nos ajudar a criar esta maturidade. Forte abraço, salve Maria.